Já está a gravar. Portanto, agradecemos muito ao professor João Leal pela sua disponibilidade para vir ao Porto apresentar-nos uma palestra associada à Antropologia e Tecnologia, hoje, dia 14 de outubro de 2023, chamada Procissão, Parada, Manifestação. Eu vou, então, rapidamente ler a temática da palestra que o professor João Leal nos enviou. A importância do vínculo entre ritual e espaço é conhecida. De acordo com Richard Sechner, esse vínculo pode organizar-se em torno de duas lógicas. A lógica da evolução, que se aplica a eventos localizados num espaço fixo determinado, e a lógica do movimento, que se aplica a eventos que só não têm uma localização fixa, mas estão eles próprios organizados em torno do movimento de pessoas e de objetos simbólicos. Não só as pessoas que se movem, mas o evento é ele próprio, as pessoas a moverem-se. Apoiada em equipa de campo conduzida em Portugal e na América do Norte, esta comunicação visa proceder a uma abordagem comparativa de 3 performances organizadas de acordo com a lógica do movimento, a procissão, a parada e a manifestação. Apesar dos seus diferentes conteúdos religiosos, cívicos e ou étnicos, políticos, argumentar-se-á que estes diferentes tipos de performance podem ser considerados como transformações no interior de um mesmo género performativo, cujas constantes e variações serão postas em evidência. Quanto à apresentação do autor, muito brevemente, visto que é muito conhecido, mas há sempre pessoas fora da área que o poderão não conhecer, é professor de Antropologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigador do CRIA, um centro de pesquisa em Antropologia que federa várias unidades de trabalho, sediado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tem pesquisado sobre ritual e performance, em particular sobre as festas do Espírito Santo nos Açores, entre a diáspora açoriana na América do Norte e no Brasil, e sobre a história da antropologia em Portugal e no Brasil. É autor, entre outros, dos livros As Festas do Espírito Santo nos Açores, um estudo de antropologia social, publicado pelo Bookshop, Eurasian Identity in Brazil and the United States, Arguments about History, Culture and Transnational Connections, publicada pela Tagus Press da Universidade de Massachusetts, e O Culto do Divino, Migrações e Transformações, edições 70, isto entre outros trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Obrigado ao Oliveira Jorge, à Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. É sempre um prazer vir ao Porto, entre outras razões, porque, além de trabalhar sobre ritual e performance, também trabalho sobre a história da antropologia e, de facto, historicamente, o Porto teve uma importância muito grande no desenvolvimento da antropologia em Portugal. Era um Porto que estava baseado, agora tinha nascido na Póvoa do Varzim, o Rocha Peixoto, que foi um dos mais importantes antropólogos portugueses na viragem do século XIX ao século XX, que faleceu prematuramente, e era um Porto, dois grandes antropólogos portugueses da segunda metade do século XX, o Jorge Dias e o Ernesto Oliveira, e o Franco Galhardo. O Jorge Dias e o Ernesto Oliveira, ligados, provavelmente, como vocês sabem, grandes famílias de poesia portuguesa, mas em rebeldia um pouco contra o modo de vida da burguesia do Porto. E foi, quando regressou à Alemanha, foi no Porto que o Jorge Dias, o Ernesto Oliveira e o Fernando Galhardo basearam a atividade inicial do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, que vai existir entre 45 até 68, quando se transforma em Centro de Estudos de Etnologia. Mas até 64 o centro esteve baseado no Porto. O Jorge Dias já vivia primeiro em Coimbra, onde dava aulas na Universidade, mas depois em Lisboa, onde dava aulas na Universidade de Faculdade de Letras também, e no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, mas o Ernesto Oliveira e o Fernando Galhardo, e mais tarde o Benjamin Moreira, continuaram no Porto até 64. Portanto, o Porto teve, de facto, uma grande importância no desenvolvimento da antropologia em Portugal, e eu falo no passado, porque, na realidade, quando a disciplina se pôde institucionalizar de forma mais efetiva no pós-1974, infelizmente não surgiu nenhuma licenciatura em antropologia
neste lugar, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E, portanto, nós temos hoje uma situação terrível, que é a existência de 3 licenciaturas de Antropologia em Lisboa, uma de Antropologia Biológica em Coimbra, e não existe nenhuma licenciatura em Antropologia a norte de Coimbra. Eu creio que já é difícil emendar a situação, que é sempre lamentável. Eu sei que há ensínios de Antropologia na Faculdade de Letras, mas não existe uma licenciatura ou um mestrado. Sei que a Cristóvão Segular, por exemplo, tentou lançar um mestrado em Antropologia e Património, mas também não teve sucesso, e, portanto, há aqui uma lacuna que infelizmente, não vejo como preencher. Pronto, não é disso que eu vim falar. Eu vim falar de posição parada de manifestação e começo justamente por aquilo que já foi de alguma forma dito, que, segundo o Christian Scheffner, há 2 lógicas de relacionamento entre espaço ritual e performance. Uma, que ele chama a lógica da erupção, que se aplica a eventos localizados num espaço determinado, um teatro, um santuário, uma sala onde é organizada uma reunião política, aquilo que ele chama centros cerimoniais, e existe, portanto, uma relação fixa do evento com o espaço, da qual não está, entretanto, ausente o movimento das pessoas. As pessoas têm que convergir para esse espaço, estar lá e depois sair dele. Portanto, ele distingue, nesta lógica de erupção, 3 padrões espaciais: gathering, performing e dispersing. Outros eventos relacionam espaço, ritual e performance através da lógica do movimento. São eventos que não só não têm uma localização fixa, mas que estão eles próprios organizados em torno do movimento. Isto é, que a performance ela própria é móvel. Como ele descreve, o evento não está fixo, mas move-se along a prescribed path. Portanto, não são só as pessoas que se movem, mas de alguma forma, nestes eventos estruturados de acordo com a lógica do movimento, o evento é o próprio, as pessoas a moverem-se. Nós podemos falar de uma multiplicidade de rituais em movimento, organizados de acordo com esta lógica de movimento, segundo Scheffner. O caso de que é falar, das procissões, das paradas, das manifestações, mas pensem também na importância em certas festas de peditórios rituais, que são organizados de casa em casa, ou no caso, por exemplo, do Brasil, estou a dar para a Patrícia, das folias divinos que movimentam pela geografia inteira do município. Estou-me a lembrar, para falar de um exemplo mais conhecido dos portugueses, o compasso pascal, que é a circulação do padre e do acompanhamento de casa para casa. Podemos falar também do caso do Halloween, nos Estados Unidos. Bom, hoje em dia, como já sabem, há Halloween, pelo menos na classe média de algumas cidades, e muitas crianças já também digamos, se deslocam de casa em casa para fazer rituais relacionados com o Halloween. Um exemplo menos conhecido, creio eu, mas foi muito bem estudado pela antropóloga norte-americana Jocelyn Lahop, é o caso dos sírios da estrutura portuguesa, que é uma festa própria móvel, não é? Que num determinado ano se realiza numa determinada freguesia, e depois realiza-se noutra, e assim, até voltar à freguesia de origem. Pronto, eu no quadro desta comunicação vou falar sobretudo daquilo que o Gardner chama de procession-like events. Como esta procissão, de uma festa do Espírito Santo em São Jorge, nos Açores, ou como esta procissão, é uma procissão de encantados, numa festa do Divino Espírito Santo em São Luís, onde, de facto, há uma articulação muito forte entre aquilo que é uma festa católica e aquilo que é, digamos, a religião de matriz africana dominante em São Luís, que é o culto de amor domina, uma vez que 90 festas do Divino se realizam só em São Luís, na cidade, 70 realizam-se em terreiros de amor domina. E, portanto, há uma articulação muito grande entre o ritual católico e a religião matriz africana, que faz com que nesta procissão estejam presentes não apenas pessoas, mas estejam presentes, na realidade, espíritos encantados. O Scheffner
define procession-like events como desfiles de números significativos de pessoas que estão, no primeiro aspecto, organizados de acordo com um script relativamente estável, que percorrem, em geral, um percurso, digamos assim, simbolicamente significativo e que têm essa dupla capacidade de representar identidades sociais múltiplas e, simultaneamente, expressar um conjunto de ideias e valores em torno dos quais se expressam essas identidades múltiplas. A outra característica que é importante, embora não esteja neste slide, é que nas procession-like events há uma certa porosidade de fronteiras entre performance e público, ou, se vocês quiserem, entre participantes e audiência. Em casos limites, por exemplo, numa manifestação, toda a audiência deve participar. Por isso, em certas manifestações, uma das palavras de ordem que é mais gritada é feio de ficar no passeio. Porque justamente é suposto que as pessoas se integrem na manifestação. Pronto, eu vou focar-me, como já referi, nesta comunicação em torno de 3 procession-like events: a procissão, a parada com tradução portuguesa de parade e a manifestação. E, obviamente, estamos a falar de eventos que têm um conteúdo muito diferente e que até parece um bocadinho estranho aparecerem associados. Enfim, a procissão organiza-se em torno de valores religiosos, a parada organiza-se em torno de valores ora cívicos, ora étnicos. Hoje em dia, também em torno de representação de identidade de género, como as paredes LGBT. E, finalmente, a manifestação tem um conteúdo político. Portanto, os conteúdos são diferentes, mas o que eu acho é que há similitudes ao nível da forma, que há uma estrutura comum, algumas constantes repetem-se de procissão preparada para a manifestação, mas também há diferenças entre elas, mas há grandes similitudes ao nível da forma, independentemente das diferenças que existem ao nível do conteúdo. Para falar da procissão, eu vou seguir um percurso um bocadinho interdisciplinar. Retomarei mais à frente do propósito da manifestação, uma vez que vou falar de uma procissão, a procissão do Corpus Christi, que foi estudada sobretudo por historiadores, medievalistas, mas também historiadores de períodos posteriores, nomeadamente historiadores que estudaram períodos posteriores à Contra-Reforma católica. O Corpus Christi foi, de facto, uma festa central do cristianismo até à Reforma Protestante. Depois desta, e no âmbito da Contra-Reforma, transformou-se numa festa central do catolicismo, uma vez que um dos motivos da Reforma Protestante tinha a ver com a presença de Cristo na Eucaristia. Era uma presença ou uma representação. Os reformadores argumentavam que era uma representação, os católicos argumentavam que era uma presença, e daí que o Corpus Christi tivesse ganho uma importância tão grande, já tinha no cristianismo antes da Reforma, mas tivesse mantido essa sua importância no catolicismo pós-Contra-Reforma. Na realidade, o Corpus Christi nasce na Idade Média e inspira-se num modelo pré-existente, mas tinha um script muito pouco definido, que era a procissão de Domingo de Ramos. E sendo uma festa religiosa, é uma festa com elementos cívicos importantes, estamos a falar, portanto, da Idade Média, do século XVI, XVII, XVIII, porque, para além do clero e dos devotos, havia a participação de autoridades políticas e, sobretudo, de corporações de artesãos, enquanto grupos centrais na vida urbana da Idade Média e depois do século XVI, XVII, até o século XVIII. Era uma festa que incluía missa solene, que incluía outras celebrações litúrgicas, mas onde a procissão era central. E, falando da procissão do Corpus Christi, no fundo estamos a falar da maneira como este modelo da procissão do Corpus Christi acabou por influenciar outros modelos mais modestos de procissão. Esta imagem é conhecida, é a procissão do Corpus Christi, pintado pelo modelo de Sousa Cardoso,
O que eu gostaria era de voltar atrás, peço desculpa, para sublinhar a maneira como aquilo que os historiadores têm posto em evidência, estudando diferentes contextos, é como a percepção do Corpus Christi, um bocadinho por toda a sociedade ocidental, até como diria a Reforma, e depois o catolicismo posteriormente, apresenta um conjunto de, digamos, de constantes formais. Portanto, tem uma organização interna relativamente estabilizada, no script, à cabeça digamos, da profissão, que geralmente, ou em muitos casos, mas geralmente em muitos casos, é constituído por crianças, como símbolo da pureza, daí os anjinhos que aparecem em todas as posições. No seu centro, existe depois o seu centro, onde geralmente segue um palco em que segue a Sagrada Eucaristia, e depois a sua organização interna é segmentada no sentido em que se fazem representar diferentes grupos de autoridade e representações de diferentes corporações. No fundo, com esta estrutura, cabeça, centro, segmentos, o ideal da procissão do Corpus Christi é uma representação da unanimidade. Só que a sua composição é bastante hierárquica e isso estrutura muitas vezes, e há fontes que os historiadores têm trabalhado que indiciam isso, estrutura muitas vezes em torno de conflitos de precedência, quem é que vai à frente, quem é que vai atrás, quem é que deve estar, quem é que não deve estar, há exclusões, há pessoas que não participam, e portanto, além das vozes que se fazem ouvir, há vozes que não se fazem ouvir. Mas o ideal, como eu digo, é uma representação unanimista da cidade medieval e depois do século XVI, do século XVII. É um desfile não apenas de pessoas, mas de símbolos. Desde logo, o atratamento com flores do percurso que é lido pela exposição, que se vê encontrado hoje em várias exposições portuguesas, nomeadamente, eu conheço o caso dos Açores. As crianças, como símbolo de pureza espiritual, para abrirem a exposição. E depois há cruzes, há bandeiras, há velas, há estátuas vivas de santos, isto é, muitas vezes não é a imagem do santo que é transportada na procissão, mas é que são pessoas que figuram os santos que são transportados na procissão. E hoje em dia isso acontece nas festas do Divino Espírito Santo. Há realmente uma rapariga que representa a Rainha Santa Isabel. E há aquilo que geralmente se chama o tableau vivant, com representações da história sagrada. O episódio do nascimento de Jesus, ou a paixão, e que não são mais uma vez estátuas, mas são pessoas que estão lá. Portanto, e tudo isto pode ser visto um bocado como sugere o Scheffer, como próprios. Não é? A expressão que eu vou buscar, obviamente, ao teatro, visto que ele geralmente vem da antropologia e do estudo profundo. Aqui está, então, a procissão do Corpus Christi, como foi pintada pelo Silvio Cardoso, em que esses elementos de solenidade são relativamente evidentes, as figuras eclesiásticas do meio, no pálio aqui. Mas, como eu disse, no fundo, este é um modelo que se reencontra em várias outras procissões. Eu não estou a dizer que se possa provar em todos esses casos, não se entende de Corpus Christi, mas de alguma forma as procissões do mundo católico, digamos, têm muito a ver com este modelo mais conhecido e mais cristalizado que é a procissão do Corpus Christi. Neste caso, é uma procissão do Espírito Santo também em São Jorge, portanto, há que destacar aqui a cabeça da manifestação, da procissão, peço desculpa, com estes três jovens, a seguir vêm as tais crianças, do lado vêm pessoas que fazem parte da Irmandade. Augusto, por aqui, deve estar responsável pela festa, está aqui, é um imigrante que está na Califórnia. Os padres devem também estar por aqui, eu não estou a ver. E depois vem toda a gente que integra a festa. A mesma procissão filmada de outro ângulo. Mas pronto, é esta lógica que se encontra também. Eu estou a falar em qualquer dos casos de procissões, e mais à frente paradas, e mais à frente manifestações, em relação às quais fiz trabalho de campo, e portanto todas estas imagens, com exceção do quadro do Cardoso, que infelizmente não fui eu pintar,
todas estas imagens foram tiradas por mim. Esta é a posição do Senhor dos Passos em Toronto, realizada pela comunidade portuguesa, com uma presença destacada nas bandas filarmónicas. E aqui são as procissões do Divino Espírito Santo em São Luís. Justamente vão sempre encabeçadas pelas crianças, que são os personagens centrais das festas. Usam estes símbolos de realeza. E, mais uma vez, vemos esta proeminência dada às crianças, mas também aqui, esta bandeira aqui que está aqui, é a representação de Luís, porque esta festa do Divino é uma festa para o Divino e para São Luís. E depois há a própria bandeira do Espírito Santo, e aqui é uma outra perspectiva da mesma procissão, em que se vê aqui a criança a transportar o bolo do Espírito Santo. Não, esta menina transporta o bolo do Espírito Santo, este menino transporta a crua, se não estou a erro. E mais uma vez a mesma procissão. Então, depois da procissão, a parada. E aqui há uma mudança do conteúdo político, no sentido em que se trata de uma performance religiosa, não se trata de uma performance religiosa, mas de uma performance cívica. E eu estou a falar da parada a partir do modo que ela foi descrita pela literatura, mais uma vez, de características históricas, nos Estados Unidos, onde a parada teve um papel central na representação primeiro de identidades cívicas e depois de identidades étnicas. A Mary Ryan foi uma das historiadoras que trabalhou sobre a parada nos Estados Unidos, chamando a atenção para algumas das suas características. A divisão da parada em marching units, como elas chamam, portanto, essa ideia que já encontramos na procissão de uma segmentação interna, o caráter aberto à população da parada, que se encontra também, obviamente, na procissão, a ausência de um bloco, no sentido de que, sobretudo no caso da parada, a parada é, como ela diz, marching for the sake of marching. Não se trata de um ato de afirmação de fé, como na procissão, ou de propaganda política, como no caso da administração, mas marching for the sake of marching. E depois a presença de props, digamos, diversificados, como decorações, uniformes, e sobretudo a presença muito forte daquilo que os norte-americanos, os estadunidenses, chamam de floats, que é, no fundo, a tradução em inglês daquilo que nós chamamos cabos babilónicos. A importância das floats nas paradas norte-americanas é de tal forma importante que há vários livros dos anos 40, 30, que ensinam como é que se faz um float, não é? E dão as técnicas necessárias para se construir um float. Pronto, o que eu acho que vale a pena sublinhar é que, se o conteúdo é diferente, há algumas semelhanças formais com a procissão, nomeadamente no caso dos floats, os floats podem ser vistos como uma espécie de tabuleiros vivais. E, em muitos casos, são mesmo tabuleiros vivais. Isto é, não são só, digamos, representações culturais que lá vão, não é? Mas, em muitos casos, como veremos daqui a instante, com algumas imagens, são pessoas que também lá vão. Portanto, no fundo, o que eu queria chamar a atenção é para isso, para, no fundo, comparando a procissão com a parada, estamos a falar de conteúdos diferentes, mas estamos a encontrar características formais idênticas. A mesma ênfase no movimento das pessoas, a mesma divisão interna de secções, algumas delas, no caso da parada norte-americana, ligadas a segmentos profissionais da cidade norte-americana do século XIX, porque eu esqueci de dizer isso, mas, no fundo, a importância da parada tem a ver com o desenvolvimento de identidades urbanas, os americanos chamam de small towns, mas também de bairros, da paisagem urbana estadunidense do século XIX, não é? Portanto, no fundo, as paradas têm esse sentido de representação unanimista do que é a cidade norte-americana, que de alguma forma nós já reencontrávamos nos elementos cívicos da procissão religiosa, digamos, católica. A mesma ligação do movimento a um conjunto de próprios e, sobretudo, como eu disse há instantes, essa grande semelhança que existe entre o Estado vivant das procissões de Corpus Christi e os floats da parede norte-americana.
Será que se pode falar de uma continuidade histórica, de uma posição de parada? Eu não estou seguro que se possa. E nunca vi ninguém, mas posso não conhecer a biografia, nunca vi ninguém tentar resolver esse problema. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Portanto, e como eu direi no final, penso que o assunto não é necessariamente relevante. O que vale a pena destacar é que, no fundo, a posição no século XIX está ligada ao catolicismo, a parada está ligada ao universo, digamos, que tem a ver com as cidades norte-americanas, onde o protestantismo era dominante, não é? Uma, a posição é religiosa, outra, a parede é cívica, mas, apesar de tudo, há estas similitudes. O que acontece com a parede, e é basicamente com essas paredes que nós estamos a falar hoje em dia, não quer dizer que as paredes de small towns não tenham persistido até agora, mas aquilo que foi importante foi a maneira como, em finais do século XIX, a partir da segunda metade do século XIX, houve uma etnicização da parada norte-americana, que tem a ver com, justamente, a crescente importância que a imigração de países europeus, que estavam até então subrepresentados nos Estados Unidos, desde imigrantes finlandeses, alemães, suecos, até imigrantes irlandeses, passam a ter nos Estados Unidos. E, aparentemente, o marco mais importante para esse processo de etnicização da parada nos Estados Unidos acontece com uma parada que vem até hoje, que é uma das maiores paradas norte-americanas, étnicas, que é o St. Patrick's Day, celebrado em 17 de março, e que, vocês se lembrarão, foi alvo de um atentado terrorista há cerca de 10 anos. E que é, pronto, um evento, digamos, com uma grande expressão de pessoas a desfilar, a assistirem, sobretudo em cidades onde os segredos irlandeses são muito importantes, como Boston, como Nova Iorque. É curioso, mas isto é uma parte, não é? Que no caso italiano, é verdade que encontramos paradas étnicas, mas o que encontramos é procissões religiosas transformadas em paradas étnicas. Basta vocês lembrarem-se do pano de fundo dos filmes do Francis Ford Coppola, do Padrinho, em que a ação se processa e durante uma procissão religiosa italiana em Nova Iorque. E é engraçado este processo de etnicização da procissão religiosa, porque mostra que os dois géneros, procissão e parada, não são distantes. E, portanto, em alguns casos, são muito porosas as fronteiras entre eles. Pronto, a parada étnica surgiu um bocado daquilo que na altura não se chamava políticas de identidade, mas hoje se chama políticas de identidade, que é uma coisa que nasce, de facto, no século XIX e que visa contrariar a posição, digamos, de discriminação, que neste caso eram sujeitos os imigrantes irlandeses, e a que foram sujeitos, depois disso, outros grupos de imigrantes, entre os quais os portugueses que chegaram depois. Portanto, no fundo, a parada era uma forma de afirmar nós estamos aqui, nós somos muitos, e para fazer passar uma agenda política para a defesa dos interesses desse grupo. Portanto, no fundo, hoje em dia, persiste com essas características que estão muito associadas também ao processo de marcação do território. Geralmente estas paradas, ou muitas delas, decorrem naquilo que é um centro simbólico da comunidade em que está. Por exemplo, para falar de casos que eu conheço, a parada do Dia de Portugal em Toronto decorre ao longo de Dundas Street, que é um local onde a presença simbólica dos portugueses, a presença real dos portugueses era mais importante até cerca de 10, 20 anos. Hoje em dia é mais simbólica, vão progredir na escala social, os portugueses deslocam-se para os subúrbios, mas de facto aquilo continua a ser um centro simbólico do o comércio é praticamente étnico, uma secção larga da Dundas Street. A Dundas Street, as streets em Toronto podem ter 20 km. Não é? E, portanto, quando falamos de Dundas Street, estamos a falar de 2 ou 3 quarteirões onde todas as lojas são portuguesas e é lá justamente como veremos a parada se realiza. Pronto, para falar um bocadinho disso, eu gostava de falar justamente das paradas étnicas portuguesas nos Estados Unidos, a mais importante das quais
é que se realiza o Dia de Portugal em Toronto. Não se realiza no dia 10 de junho, se realiza no fim de semana mais próximo. E é um evento que, no fundo, apresenta um conjunto digamos, de características que são similares a outras paradas étnicas. Portanto, neste caso, a cabeça da manifestação é a bandeira de Portugal. Fecha a manifestação, creio que não tenho imagens disso, fecha a manifestação as autoridades políticas, representantes do consulado português, os políticos luso-americanos, políticos cuja eleição depende do voto dos portugueses, vão na parte de trás, e depois no meio encontram-se essas tais marching units. Neste caso é uma marching unit. Este caminhão é uma marching unit, porque é uma forma de, não só transportar a bandeira de Portugal, do Canadá, mas é uma forma de afirmar a importância dos portugueses na construção civil. Mas depois tem... isto é mais nada. Mas depois tem aqui, nesta parte, vocês já estão a começar a ver, um tableau vivant, que se vai ver é mais pormenor. Portanto, é uma casa portuguesa, com certeza, e com pessoas. Portanto, em vez de aparecer na parada étnica, em vez de aparecerem os segmentos profissionais que apareciam na parada cívica, não é? Dentro da cidade norte-americana, aparecem, digamos assim, neste caso, é muito estruturado em torno das identidades regionais dos imigrantes. Em Toronto há 20 a 30 clubes, a Casa de Barcelos, a Casa do Vinho, a Casa das diferentes civilizações, que também tem a sua casa, a Casa do Ferro, e portanto, muitas delas organizam floats, isto é um float, organizado no modo, deve estar envolvida, para a parada do Dia de Portugal. Mas desfilam também escolas de português. Estes miúdos que estão aqui desfilam, são representantes da escola portuguesa, portanto, a bandeira portuguesa, a bandeira do Canadá, a bandeira dos Açores, e esta aqui é que eu não sei qual é que é. Esta é a bandeira voluntária, e esta é a bandeira dos Açores. Como? Voluntário, exato. Esta acho que é a bandeira voluntária e esta aqui deve ser a bandeira dos Açores. O que é interessante é que as escolas de português também se fazem representar, são um segmento muito importante, digamos, na comunidade portuguesa. Desfilam também empresas portuguesas, que aproveitam também o momento para fazerem a publicidade, ou empresas canadianas que operam no mercado canadiano. E, portanto, no fundo, a procissão reflete duas coisas. Por um lado, identidades regionalistas dos imigrantes, mas também a maneira como eles fazem já parte da sociedade norte-americana. Por isso é que é uma parada étnica. Não é uma coisa... Eu tenho muito escrito sobre isso. Embora Portugal pareça muito referido na retórica, é muito mais uma parada que celebra a comunidade étnica e que visa tornar visível aos olhos das autoridades. E, portanto, o importante é que, não só a parada, mas outras comemorações associadas ao Dia de Portugal tenham presença dos políticos, porque é uma forma dos portugueses fazerem canalizar as suas reivindicações, se afirmarem na paisagem urbana de Toronto. E depois o que vocês encontram aqui é a mesma utilização de provas, como, mais uma vez, o tableau vivant, mas também as bandeiras, bandeiras nacionais, camisolas da Seleção Nacional, camisolas do Sporting e do Benfica, algumas do Porto, mas menos, trajes folclóricos, portanto, uma lógica de evocação da terra de origem, mas também esta ideia de que, no fundo, se trata de marcar que o grupo faz parte da paisagem política e étnica do Canadá, que é uma sociedade multicultural, profundamente multicultural, uma das mais multiculturais